Eu só consegui me libertar do vício em pornografia e masturbação quando eu entendi isso. E quando você também entender isso, a sua luta contra esse pecado vai ser muito mais fácil e você vai vencer. Oi, prazer, meu nome é Vitor Volpato, eu prego a palavra de Deus. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve nesse canal. Talvez você seja um cristão ou cristã que é viciado em pornografia e masturbação já faz muito tempo. E você tem tentado lutar contra isso, você tem guerreado, mas você não se libertou ainda. E você promete a Deus e você ora, mas você sempre volta a cair no mesmo pecado. E quanto mais você se esforça, quanto mais você luta e perde para esse vício, mais você vai acreditando que é impossível de vencer esse pecado. Mas e se eu te disser que você ainda não venceu esse vício porque você está lutando contra o inimigo errado? Pois é, você não está lutando contra os verdadeiros inimigos que estão te mantendo preso dentro desse vício. E foi isso que eu entendi e que eu quero que você também entenda. Eu entendi que o meu verdadeiro inimigo não era a pornografia em si, não era os sites que eu acessava. E quando eu entendi isso, eu consegui enxergar quais eram os meus verdadeiros inimigos e consegui combatê-los. E é isso que eu vou falar nesse vídeo hoje, e é isso que eu quero que você preste bem atenção, porque talvez você esteja gastando a sua energia, talvez você esteja lutando contra o inimigo errado, e por isso você ainda não venceu esse pecado. Existem dois inimigos que estão te mantendo preso nisso, e o segundo é o seu maior inimigo, e é a verdadeira raiz do seu problema. Então, para começar, qual que é o seu primeiro inimigo? O seu primeiro inimigo é a padronização da sua mente. Olha o que está escrito em Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui que nós somos destruídos quando nós deixamos que o mundo padronize a nossa mente. E ele também diz que a verdadeira transformação, a verdadeira mudança vem pela renovação da nossa mente. E esse é o seu primeiro inimigo. A pornografia, ela padronizou a sua mente. Toda vez que você assistia um vídeo, toda vez que você entrava em um site, você estava padronizando a sua mente, criando caminhos neurológicos para buscar a pornografia em determinados momentos. Você já percebeu que você recorre à pornografia sempre que você está estressado, preocupado, ansioso, sozinho na sua casa, quando você entra no banheiro? Muitas vezes você nem está com vontade de se masturbar ou de ver pornografia, mas você faz isso pelo hábito, pelo padrão que a pornografia criou na sua mente. E esse é o seu primeiro desafio. Você vai ter que fazer o que Paulo nos indica em Romanos 12, versículo 2, que é a renovação da mente. A gente vai ter que fazer o processo inverso agora, que é despadronizar a sua mente, é renovar a sua mente. Você vai ter que lutar contra os padrões que a pornografia criou na sua mente. Então, ao invés de você sempre buscar a pornografia quando você estiver preocupado, estressado ou sozinho, você vai condicionar a sua mente a buscar outra coisa, que no caso é Deus. Então, você vai trocar a pornografia por Deus. Você vai criar um padrão na sua mente de toda vez que você estiver passando por essas situações, você sempre recorrer a Deus ao invés da pornografia, para que você crie novos padrões na sua mente e aí se torne natural, da mesma forma que é natural para você sempre buscar esse vício, sempre cometer esse pecado, vai ser natural buscar a Deus quando você padronizar a sua mente. E é isso, é batalha, é guerra. Esse primeiro inimigo, ele se vence com disciplina, ele se vence criando novos padrões na sua mente. E você vai ter que ter esforço, você vai ter que ter disciplina. Não vou mentir aqui pra você, não vai ser um passe de mágica, até porque são anos e anos que você está condicionando a sua mente, deixando com que a pornografia crie padrões na sua mente. E agora, não vai ser de um dia pro outro que você vai despadronizar os padrões que a pornografia criou na sua mente, mas é necessário que você faça isso para conseguir vencer. Agora, a sua luta é padronizar a sua mente, criar um novo sistema. Sempre que você tiver aqueles gatilhos que te levam à pornografia, ao invés de você buscar ela como seu remédio, como o seu meio de escape, você vai buscar a Deus. Dessa forma, você vai criar um caminho neurológico que vai ser natural. Você sempre buscar a Deus nessas situações, porque você criou um novo padrão. Então, a primeira coisa de tudo, crie um novo padrão. Esse é o seu primeiro inimigo. Esse é um inimigo muito forte, mas que é possível ser vencido se você tiver disciplina, se você manter o foco. Então, repadronize sua mente para buscar a Deus. E o segundo inimigo, ele reforça esses padrões que a pornografia criou na sua mente. E eu estou falando aqui da
idolatria. Esse é o seu maior inimigo. O seu coração é idólatra. E o que é idolatria? É substituir Deus por outra coisa. Você tem essa tendência no seu coração de sempre substituir Deus pela pornografia. Você tem amado mais a pornografia do que a Deus. Você tem idolatrado os vídeos que você assiste. Você tem idolatrado as imagens que você vê. E isso não vem de hoje. Nós pecadores temos essa tendência natural de sempre substituir Deus. Basta ver no deserto, quando o povo estava atravessando em procura da terra prometida. Eles trocaram o líder que Deus tinha dado a eles, que era Moisés, por um bezerro de ouro. Ou seja, eles substituíram Deus por um bezerro de ouro. E talvez o seu bezerro de ouro seja a pornografia. Você tem essa tendência de sempre tirar Deus do altar do seu coração e colocar a pornografia nele. Você tira Deus do primeiro lugar da sua vida e coloca a pornografia. E é esse o seu maior inimigo. Essa é a raiz do problema que está reforçando esses padrões. Porque mesmo que você vença a pornografia, mas não destruir a idolatria que está dentro do seu coração, lá pra frente, mais depois, você vai trocar Deus por outra coisa, porque é isso que um coração idólatra faz, sempre substitui Deus por outra coisa. E como se destrói a idolatria do seu coração? Na presença de Deus, não tem outra forma. É Deus que vai te dar um coração novo, um coração limpo e restaurado, purificado, e se faz isso orando, lendo a Bíblia, tendo mais intimidade, querendo conhecer mais de Deus, fazendo com que Ele seja a primazia do seu coração, ou seja, com que Ele seja colocado no primeiro lugar do seu coração. É somente dessa forma. E quando você entende isso, quando você luta contra esses dois inimigos, que são seus verdadeiros inimigos, você consegue, enfim, vencer a pornografia. Você não vai conseguir vencer a pornografia colocando bloqueadores de site. Você não vai conseguir vencer a pornografia somente desinstalando aplicativos. Isso é bom? Isso é ótimo, mas a curto prazo. A longo prazo, você precisa destruir a raiz do problema, porque enquanto essa raiz do problema estiver dentro do seu coração, você não vai conseguir vencer. Essas coisas de comportamento, as formas que você tem que fazer, evitar gatilhos, são só a ponta do iceberg. O que você precisa destruir é o padrão criado na sua mente pela pornografia e a idolatria do seu coração. Faça isso e eu tenho certeza que você vai se libertar desse vício de uma vez por todas. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou e você quiser apoiar esse canal, você pode estar fazendo isso pelo primeiro link na descrição. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.